Imagine que você é o herói mais forte do mundo, que literalmente derrotou sozinho praticamente todo o exército de demônios. Isso mesmo, você é tão forte que é teoricamente impossível te derrotar, mesmo com um exército chegando a centenas de milhares. Quando a rainha demônio Eshdina atacou o mundo humano com seus 4 demônios de elite e mais um número descomunal de soldados demônios, alguns heróis de elite, assim como um certo cavaleiro, foram escolhidos para deter o exército de demônios no caminho. Porém, mesmo que os outros da elite fossem fortes, o cavaleiro era muito mais forte que eles. Ele massacrou demônios em toda parte e era literalmente uma ameaça. Em um momento, ele decide deixar os outros membros do grupo para trás, porque são realmente inferiores a ele. E então o cavaleiro segue para destruir sozinho o exército dos demônios, inclusive os 4 de elite e a rainha demônio. Estamos falando de Léo Demonheart, mas o problema com Léo é que ele era poderoso demais. No fim, apesar de ter literalmente salvado o mundo humano, os humanos tiveram outras ideias. Eles simplesmente baniram ele do reino por ser tão forte. É isso aí, galera, o maior herói do mundo é demitido. Léo agora não tem mais um lar. Ele viaja pelas terras até certo dia, quando fica sabendo que os demônios estão se esforçando muito para reconstruir seu exército. Então Léo decide conseguir um trabalho no exército dos demônios, e assim essa história começa. Coberto dos pés à cabeça, ele entra no castelo do reino dos demônios. Foi irônico, por toda parte ele vê demônios trabalhando arduamente para reparar o dano que ele mesmo causou no exército, e agora o próprio agressor está aqui procurando um emprego. Léo vai até Eshdina e seus 4 generais de elite, e finalmente tira o capuz para se revelar. Como esperado, Eshdina e os generais se espantam, mas felizmente ele não está aqui para destruí-los novamente. O homem em questão simplesmente declara que quer um trabalho no exército dos demônios, e vai adiante mostrando seu currículo, e explica suas conquistas passadas, tal como a destruição total do exército dos demônios, assim como o fato de ter derrotado pessoalmente Eshdina no 1 contra 1. E enquanto fala, ele não entende que algumas coisas que ele falou podem ter sido inapropriadas. De qualquer forma, Eshdina não é uma fracote, ela aponta a saída e sem piedade o manda sumir. Porém, Léo já sabe que se não der certo de primeira, deve tentar de novo e de novo. Ele continua a mostrar documentos de estudos estatísticos e pesquisas, enquanto explica o fato fundamental de que se ele se juntasse a eles, poderiam facilmente reparar todo o reino sem problemas, mas a atitude excessivamente arrogante dele continua irritando ela, que então deixa o dedo do meio conversar com ele. Era óbvio que qualquer coisa que o cara tentasse dizer não conseguiria convencer a rainha demônio, pelo menos por enquanto. Quando a entrevista dá errada, ele decide chegar de fininho aos generais quando Eshdina não está com eles, e literalmente implora por um pouco do tempo deles. Certo, pessoal, vamos pegar um tempo para falar sobre os 4 generais. Temos uma súcubo bonita e esforçada chamada Steina, que se especializa em feitiçaria, um assassino introvertido chamado Melnis, um general dragão chamado Edward e por último a fofa garota lobo chamada Lily. Léo derrotou todos eles no passado, então é claro que estão familiarizados com a extensão de sua habilidade, mas surpreendentemente, em vez de odiar ou desprezar, eles elogiam Léo por seus talentos incomparáveis. Edward e Melnis o respeitam pelas habilidades de guerreiro. Steina foi derrotada em duelo mágico, então admira as proezas mágicas dele, mas a garota lobo Lily tem respeito em um nível mais alto e se considera a futura esposa de Léo. Bom, isso é por causa dos instintos primordiais da espécie dela, já que foi derrotada por Léo, agora ela o vê como parceiro de acasalamento. A reunião com os 4 generais se arrasta, enquanto Léo novamente se gaba das suas realizações, mas enquanto ele explica como derrotou cada um deles, Léo também elogia as habilidades deles, e declara que se as coisas dessem errado, ele poderia ter sido derrotado. Steina então pede para Léo ir direto ao ponto e explicar por que está aqui afinal. É aí que ele explica o que aconteceu quando voltou ao reino, depois de derrotar Eshdina. Ele esperava comemorações, gratidão, uma recepção calorosa, mas tudo que teve foi olhares aterrorizados, cheios de medo e desprezo. Pouco depois, um rumor começou a circular de que Léo está planejando se tornar o próximo rei demônio. Rebeliões e manifestações começaram entre o povo, enquanto exigiam que o rei banisse Léo do reino. Alguns até tentaram assassiná-lo, mas eu aposto que vocês sabem como terminou. Por último, o próprio rei convoca Léo. Primeiro, ele o agradece por proteger tanto o reino quanto a pedra filosofal, mas então explica o que o povo quer, portanto, não tem escolha a não ser o exílio. É aí que Léo vai para os 5 estágios de luto. Ele anda pelas terras sem nenhum objetivo ou propósito, até decidir se juntar ao exército dos demônios. Ele simplesmente pensou que o exército dos demônios fosse o único lugar onde os outros pudessem compreendê-lo, então passou a noite toda preparando o currículo e juntando os estudos para fazer um portfólio satisfatório e conseguir um emprego no exército, mas vocês já sabem o resto. Os generais ouviram a história e decidiram dar uma chance a ele. Eles o contratariam sem avisar Eshdina, para que ele possa produzir alguns resultados satisfatórios até eles convencerem ela a contratá-lo de vez. Ele terá que esconder os poderes e também assumir uma identidade alternativa, enquanto ajuda a reconstruir o exército. E pelo jeito as coisas estão bem ruins, tão ruins que a importante tarefa de lidar com a logística foi atribuída a Lily, que é basicamente uma criança.
Enfim, Léo começa a ajudar o exército de demônios ao adotar a identidade de um cavaleiro negro mascarado aleatório, chamado Onyx. Primeiro, ele resolve o problema de restabelecer o reator de mana. Aparentemente, Stenia sempre teve que lidar com essa tarefa sozinha, já que apenas o comprimento de onda dela é compatível com o reator. Ela atualmente está exausta de usar tanta energia o dia todo, todos os dias. Felizmente, Léo cuida do problema imediatamente. Ele não apenas o restabelece, mas também faz com que o comprimento de onda mágica não seja mais um problema no reator de mana. É isso aí, qualquer um com mana agora cuida da tarefa. E assim que o problema é resolvido, Léo cobra o beijo que Stenia prometeu se ele conseguisse cuidar do problema, mas deixa ela tão envergonhada que ela fica completamente vermelha. Então, como é comum nos animes, ela o golpeia em vez de recompensar com um beijo. A próxima tarefa é fazer algo sobre a escassez de comida e outros equipamentos pelas terras. Infelizmente, quem está por trás da logística é Lily, e esse é o problema, ela tem falado para todos apenas se divertirem em vez de fazer o trabalho. E então Léo segue para o território do povo dragão para ajudar a resolver as coisas, já que são eles que fornecem comida e outras coisas ao exército. Ao chegar no local, ele fica impressionado por estar completamente bagunçado, tanto que até uma única entrega leva mais de uma semana. Ele fala sobre isso com Lily para ver se ela tem alguma desculpa boa o suficiente, mas acontece que Lily não consegue evitar, ela é imatura demais para isso, porém ela quer melhorar. É aí que Léo desenvolve um plano engenhoso para orquestrar um arco de desenvolvimento de caráter para Lily. Ele finge que foi envenenado pela mordida de uma cobra e orienta Lily a ir pegar umas ervas pro antídoto, mas claro que não é tão simples, pois Léo já tinha planejado e criado alguns obstáculos no caminho que ela não pode superar, a menos que pense de forma astuta, e também funciona com outros demônios. No entanto, parece que Léo subestimou severamente Lily. Ela embarca na missão imediatamente e começa a superar os obstáculos usando uma transformação de lobo monstruosa. Léo então se disfarça como senhor e aparece para dar algumas dicas de logística, mas isso também não funciona como planejado, pois Lily acaba encontrando as ervas sozinha no final. Porém, depois ele nota que Lily se beneficiou da experiência, embora não tenha saído como planejado. Léo percebe que se Lily for instruída adequadamente sobre o que fazer, ela pode se sair bem. É isso, esse tempo todo ele estava subestimando Lily. Dali em diante as coisas começaram a dar certo, e até Ashdina fica impressionada pelo surto repentino de progresso em relação à logística. Ela decide se encontrar pessoalmente com esse cavaleiro negro chamado Onyx para recompensá-lo pelo esforço. O jantar começa e em certo ponto ela até tira o capacete dele, mas Léo habilmente muda seu rosto bem quando o capacete é removido. E agora que tá seguro, ele pergunta a Ashdina por que ele negou que o herói Léo se juntasse ao exército. Essa pergunta irrita ela, mas ela dá uma razão surpreendentemente meticulosa, pois acontece que a principal razão de invadir o reino humano é pela pedra filosofal, mas Léo não deixou ela nem chegar perto. Esse relato faz Léo pensar no motivo de ela querer a pedra, especialmente porque até onde ele sabe, o poder da pedra é superestimado pelas massas. Porém, Ashdina tinha uma razão nobre para isso. Ela explica que o reino dos demônios atualmente é um terreno infértil, com poluição e uma terrível escassez de recursos, que é o motivo dos demônios frequentemente acabarem lutando uns com os outros, só para sobreviver mais um dia. Mas se ela colocasse as mãos na pedra filosofal, poderia tornar as terras férteis novamente, o que ajudaria a acabar com a rivalidade entre os demônios e não teria mais conflitos. Ela sabe que os humanos nunca entregariam a pedra para ela, e é por isso que não teve escolha além de entrar em guerra. Mas como Léo se lembra, os demônios se seguraram de propósito para não matar ninguém. Ashdina então segue em frente e diz que, mesmo não gostando que Léo fique em seu caminho, ela ainda entende que era o trabalho dele proteger os humanos, então não usaria isso contra ele. Mas isso não significa que ela possa apenas deixar ele se juntar. Ao terminar a conversa, ela pergunta a Onyx por que ele decidiu se juntar ao exército, pois ela sabe que ele é humano. Léo estava quase revelando a verdade nesse momento, mas convenientemente Stenia e Lily aparecem bem na hora e falam que Melnis partiu em uma jornada enquanto Edward está pensando em suicídio. Como estava tudo indo mal, eles dividiram as tarefas. Ashdina e as outras tentam lidar com o que está ocorrendo com Edward, enquanto Léo imediatamente foi ver o que Melnis está planejando. Não demora muito para encontrá-lo, mas quando Léo pergunta o que houve, as razões de Melnis para sair são surpreendentemente toscas, mas compreensíveis. Em 3 dias ele começaria a entrevistar demônios para cargos no exército, mas sua ansiedade o fez surtar e por isso ele simplesmente foi embora. No entanto, depois de compartilhar seus motivos, ele pede para Léo dar a ele um curso de comunicação. Léo aceita o desafio e eles retornam para o castelo. Ashdina é avisada sobre a situação e, como esperado de uma líder bonita e madura, ela também entende perfeitamente a situação de Melnis. Edward, por outro lado, era um caso ainda mais difícil. Ele tentou se matar, mas sua pele de dragão impossibilita que uma lâmina atravesse, o que deixa ele ainda mais depressivo. Felizmente, a sua filha, chamada Julieta, está de olho nele para garantir que ele não faça nada mais insano. Por outro lado, Léo faz Melnis se vestir de garçonete para servir os soldados no refeitório. Melnis não tem escolha além de se comunicar com os
soldados, já que não tem outro jeito de fazer isso. Surpreendentemente, Léo revela que já foi um completo sociopata, mas conforme o tempo passou, ele aprendeu. Enfim, quando Mjolnir está lidando com um grupo de lobisomens mal criados, eles começam a tocar em Mjolnir, e se irrita ele, que logo dá uma lição de disciplina e respeito, usando força bruta. Essas experiências melhoraram bastante suas habilidades de comunicação. Depois, Mjolnir e Léo começam uma conversa, onde ele pergunta sobre o verdadeiro motivo de Léo ter se juntado ao exército dos demônios, pois ele sabe que Léo não tá sendo honesto. Então Mjolnir revela um pouco mais sobre si mesmo. Ele na verdade é meio humano e meio demônio que foi traficado na infância. Isso levou a desenvolver um grande ódio pela raça humana. Quando Eshdina começou a recrutar pelo exército, ele decidiu se juntar para que pudesse destruir quantos humanos ele pudesse. Mas quando ele ficou sabendo que Eshdina não estava realmente matando humanos, foi muito decepcionante. Ele se perguntou se deveria apenas assassinar ela e assumir o exército, mas foi derrotado por Léo antes de seguir com o plano. Sem mencionar que Léo mudou ele ao falar para experimentar o mundo por diversão e não como um assassino. Léo escuta toda a história e decide também revelar seu segredo. O que ninguém sabe é que na verdade ele tem milhares de anos. Ele passou a existir em Tóquio na era moderna, quando magia ainda era apenas lenda, até certo dia quando uma fenda resultou em uma invasão de demônios. Foi uma tragédia catastrófica do mais alto nível. Durante esses tempos difíceis, os cientistas trabalharam juntos para produzir geneticamente 12 armas biológicas, que ficaram conhecidas como Demon Hearts, e acontece que Léo é uma delas, embora seja o único a sobreviver por milhares de anos. Por isso tem protegido os humanos por milhares de anos, mesmo quando a civilização voltou para a era medieval, ele apenas continuou os protegendo de tudo. Então finalmente Léo revela que quando os humanos o baniram de suas terras, isso o fez feliz. Todo esse tempo ele teve tão entediado e cansado de lutar que sua existência mortal se tornou uma maldição. Ele não poderia se divertir porque tudo era tão chato e fácil para ele, mas a ideia de se juntar ao exército dos demônios o empolgou. Ele se perguntou se finalmente poderia experimentar uma mudança de rotina. Mjolnir estava ouvindo Léo com muita atenção e estava respondendo sem interferir. Léo percebe isso e elogia como ele já está se comunicando bem. Depois Léo fica sabendo sobre a situação de Edward. A filha dele, Julieta, fala que o pai recebe danos psicológicos intensos sempre que as tropas perdem uma batalha. Léo consegue entender mais ou menos o que ocorre, já que Edward nasceu com incríveis dons como guerreiro. Ele não consegue entender o simples fato de que há outros que talvez não sejam tão dotados como ele, e por isso que quando as tropas dele perdem, ele começa a se culpar por não ser um líder bom o suficiente. Isso ficou ainda pior depois que ele perdeu para Léo, porém ele garante a Julieta e Eshdina que vai ajudar Edward a se recuperar. Enquanto isso, Mjolnir explica o passado de Léo para Stena e Lily, mas isso não as faz perder a confiança nele. Léo então fica sabendo que algumas armas tecnológicas da era moderna chamadas Phantom Nines são encontradas na redondeza, então ele decide usar uma delas para ajudar Edward a entender que a derrota não é sempre culpa dele ou dos soldados. Assim, Edward enfrenta o Phantom Nine. A complexidade da dinâmica de batalha domina Edward, mas ele quase o derrota graças às instruções de Léo. Porém, a Phantom Nine não era brincadeira. Quando ela prevê a própria derrota, ela chama os outros para se reunirem contra Edward. Assim, ele entende que não pode julgar seus soldados através de seus próprios padrões, já que ele também precisou de assistência contra esse adversário que não poderia derrotar sozinho. Então ele se desculpa com as tropas, enquanto Eshdina expressa como destruir esses robôs foi divertido, mas sabe, até a rainha demônio precisa desestressar de vez em quando. Agora o Cavaleiro Negro Onyx é promovido por ter feito um trabalho tão bom desde que se juntou, então Léo decide revelar logo sua identidade. Mas antes disso, ele encontra um dos livros favoritos de Eshdina, que é um livro sobre um demônio chamado Eibroed, que é conhecido como o Carpinteiro das Mãos. Léo relembra que na verdade conheceu Eibroed no passado, foi no ano de 2016, quando Eibroed pisou na Terra como um imigrante procurando por oportunidades, mas foi uma série de mal-entendidos que levou a uma guerra entre humanos e demônios. Léo cruza o caminho dele logo em seguida, onde ele conta para Léo que assim que a guerra terminar, ele não terá propósito e não será necessário para os humanos, então terá que continuar vivendo por um período indefinido de tempo, sozinho. Ele não entendia o que o demônio queria dizer naquela época, mas agora entende. Léo lembra como Eibroed fez ele prometer que encontraria um jeito de aproveitar a vida depois que os humanos não precisassem mais dele. De agora em diante ocorre uma mudança bem dramática. Léo fala para Eshdina a verdade sobre a Pedra Filosofal, e que ela é basicamente um motor altamente avançado que pode fornecer uma quantidade ilimitada de energia usando um buraco negro, e por isso não tem utilidade para fertilizar os terrenos novamente, mas ainda é muito útil. Porém, para deixar as coisas mais interessantes, ele fala que na verdade existem duas pedras. Se não quiser um conflito com os humanos, ela pode apenas ir atrás da segunda, e quando ela está processando tudo isso, ele revela sua verdadeira identidade. Eshdina não aceita de primeira e fica maluca enquanto os 4 generais tentam acalmá-la e explicam tudo, mas assim que ela se acalma, todos saem para
pegar a segunda pedra filosofal junto com Léo. Eles entram em uma região de montanhas nevadas e é ali que ele revela que as pedras precisam de um usuário guia. Ao ouvir isso, Eshdina fala que vai encontrar o guia e então fazer as pazes com os humanos, ao ativar as duas pedras. Era óbvio que ela não tinha entendido o que as pedras eram, então quando a discussão acaba, os dois de repente começam uma guerra de bola de neve. Os generais se sentem tranquilos, pois Eshdina está se dando bem com Léo, mas então ele chega mais perto dela e conta que foi programado para salvar a humanidade, e se não puder mais fazer isso, ficará louco e causará guerras de propósito para poder continuar salvando os humanos. Além disso, as pedras eram na verdade fontes de energia para os Demon Hearts, portanto a segunda pedra existe dentro dele, como seu coração. Sendo assim, não há outro jeito de lidar com isso, ou eles trabalham juntos para arrancar o coração dele e trazer prosperidade ao reino dos demônios e fazer as pazes com os humanos, ou o próprio Léo vai destruir toda a humanidade, enquanto o reino dos demônios vai continuar na pobreza. Ele continuará a atacar e salvar a humanidade. Léo não tem a habilidade de ir contra o seu programa, então ou ele morre ou mata toda a humanidade para que não tenha mais ninguém para ele proteger. Ao dizer isso, Léo deixa absolutamente claro que ele quer que eles o matem. Por esse motivo, ele começa a atacar Eshdina e os outros, e declara que tentou proteger os humanos por milhares de anos e simplesmente quer morrer. Edward é ferido gravemente quando tenta proteger Steina, e quando Lily tenta falar com Léo, ela também é atacada brutalmente. Léo não estava brincando, e a intensidade dos ataques dele foi alta o suficiente para causar danos severos. Nesse ritmo, eles podem morrer, então sem opções, todos decidem lutar com a intenção de matar Léo, mas a intenção não era o suficiente para derrotá-lo. Eles não conhecem nem a extensão total das habilidades dele, já que elas foram se acumulando desde que ele passou a existir. Ele pode copiar e melhorar qualquer um dos ataques ou defesas deles, e pode fazer isso rapidamente. Melny se adianta enquanto fala que Léo tem mentido todo esse tempo, tudo que ele quer é paz, mas Léo congela Melny antes que ele pudesse usar as habilidades de comunicação. Lily se transforma para atacar, mas não dura muito. Eshdina decide apostar em um único feitiço poderoso que herdou do seu pai. Isso vai inutilizar todas as habilidades de Léo por um momento, e eles vão usar a oportunidade para acabar com ele. Porém, como Edward, Melny e Lily estão caídos, sobrou apenas Steina para segurar Léo. Ela quase consegue, mas é derrotada bem quando Eshdina iria soltar o feitiço. Mesmo assim, ele nem desvia o rebate. Léo simplesmente agradece a Eshdina e recebe o feitiço completo, enquanto vê sua vida passando diante de seus olhos. Ao passar dos anos, ele acabou percebendo que a única forma de sair desse ciclo seria a morte, mas também queria que outra pessoa herdasse a pedra para que fosse usada para o bem. E durante a luta com Eshdina, Léo percebe que ela é a pessoa que ele está procurando. A partir dali, Léo derrotou ela e seu exército, e então se juntou ao exército para aprender mais sobre ela e os companheiros. Agora é conveniente que ela tire a vida dele, e ao fazer isso, também finalmente vai salvá-lo. Eshdina percebe a felicidade nos olhos dele e manda os 4 generais matá-lo, enquanto ele está sem poderes. Isso os dá um tempo limitado, eles têm apenas 300 segundos para tirar a pedra, ou ela morrerá com ele. E nesse momento, Eshdina pergunta se ele tem algum arrependimento, mas Léo apenas pede desculpas por causar problemas e não fala mais nada. Ao ouvir isso, ela se aproxima para retirar a pedra, e nesse exato momento, uma esperança intrínseca pelo futuro faz ela mudar de ideia. Ela levanta e fala que Léo passou no período de experiência, e então ela quer contratar ele oficialmente como seu embaixador no mundo humano. Isso não foi muito bem recebido por Léo, então ele começa a implorar para ela deixá-lo morrer de uma vez. Mas então nós temos uma breve sessão de terapia onde o questionamento de Steina leva a uma percepção importante sobre a evolução de Léo. Ao pensar em destruir os humanos, ele ultrapassou seu programa original. Então ela fala para ele persistir e evoluir, além da ordem de proteger os humanos que o atormentou pelos últimos 3.000 anos. Léo estava descrente, mas dá uma chance e surpreendentemente dá certo. Ele evoluiu tanto que é completamente capaz de ignorar o programa original, e então alegremente concorda em ser o embaixador de Eshdina. Depois, quando ele está conversando com ela no castelo, ela pergunta se ele se arrepende de perder a única chance que teve de morrer, mas o Léo tá tipo, quem liga? Enquanto ele puder ajudá-la, ele estará feliz. Isso leva a uma grande tensão romântica entre eles, mas são interrompidos de repente por Julieta, que não apenas os pegou quase no ato, mas também revela que é uma quantidade enorme de trabalho que requer a atenção imediata deles. E galera, o canal vem numa baixa desde dezembro, então eu conto demais com seu apoio aqui, deixando um like aqui embaixo e se inscrevendo aqui no canal. Você me ajuda demais a continuar trazendo mais e mais conteúdo pra cá. Muitas vezes você pode não receber vídeos novos do canal, então para ter certeza que você vai receber os vídeos, ativa o sininho que aí sim, você recebe os vídeos e animes novos aqui do canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!